vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados todos os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão. Estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Pode assentar, queridos. Toma o seu assento em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Aleluia, santo é o nome de Jesus. Existem linhas teológicas, porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano pensar, raciocinar e refletir. Então existe uma linha teológica que acredita que os dons cessaram. Existe outra linha teológica que acredita que os dons não cessaram. E nós estamos nessa linha que acreditamos que os dons não cessaram. Amém? Por isso que o livro de Atos, capítulo 2, ele é tão importante para nós. E parece que foi ontem. Parece que essa data está tão perto. Porque o Espírito Santo testifica aquilo que foi feito naquele dia, no meio daquele povo. Queridos, capítulo 2, dia de Pentecostes. Pastor, o que é isso? O Senhor Jesus, ele foi crucificado exatamente na Páscoa dos judeus. Os judeus todo ano comemoravam a Páscoa, ordem do próprio Deus, através de Moisés, celebrando a libertação do Egito. E o cordeiro pascual, aleluia, que era morto e repartido pela família, mas a profecia apontava que viria o Senhor Jesus como cordeiro mudo ao matadouro, e ele seria crucificado, sacrificado, a oferta de sacrifício, para pagar uma dívida impagável. Então o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e ele andou, aleluias, com aqueles homens 40 dias, com as suas marcas incontestáveis. Tinha marca na mão, todos nós sabemos que Jesus tinha suas chagas, a marca no lado, nos pés, e Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Mas a visão daqueles homens ainda estava fechada, o entendimento deles ainda estavam, aleluia, pequeno, eles ainda não estavam maduros o suficiente e nem revestidos dos céus. Eles haviam batizado, aleluia, nas águas, andaram com Cristo, tocado pelo Espírito, mas ainda eles não receberam o revestimento do céu para sair para o mundo e enfrentar tudo aquilo que tem que enfrentar para ganhar almas para Jesus. Então aqueles homens estão ali pensando do que Jesus está falando. Enquanto Jesus sobe ao céu, some no meio das nuvens, eles têm uma visão gloriosa, que aqueles anjos dizem que esse mesmo Jesus que subiu voltará nas nuvens. Isso está estabelecido aqui nas Escrituras. Aleluia. Mas Jesus deixou um recado para eles: permanecer em Jerusalém até que se cumpra o quê? Aquilo que foi falado no livro de Joel. Aquilo que se cumpra a descida do Espírito Santo. A ordem foi permanecer no local exato para receber aquilo que Deus prometeu. O que nós aprendemos agora nessa palavra, nessa quarta-feira, o local, aleluia, a presença de Deus é o lugar onde você vai receber as bênçãos de Deus. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos com Cristo, Ele não marcou a hora e nem o dia. Então, o que nós aprendemos também com esse segundo ponto? Aleluia. Estais fervoroso o tempo inteiro. E a Bíblia diz que eles estavam, aqueles homens e mais outros homens que ali chegaram, porque a cidade estava tomada de pessoas de outras nações que estavam ali para adorar, porque era festa. Então eles estavam reunidos dentro do templo em oração e buscando a presença de Deus. Quando Deus, exatamente 50 dias após a Páscoa, que é o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens.
Mas o que mais me chamou a atenção, que eles dizem que eles estavam lá orando e de repente, querido, a palavra de repente nos traz, aleluia, a situação de surpresa. E a Bíblia também diz que Jesus voltará nas nuvens também de surpresa, o de repente, mas eles estavam no lugar certo para receber a coisa certa que Deus prometeu. Então eles estavam orando e de repente, ou seja, veio aquele som. Eles descrevem o som. A Bíblia diz que eles ouviram um som veemente e impetuoso. Pastor, o que é isso? Veemente é implacável, forte, rápido, com força, aleluia, impetuoso, muito mais rápido do que nós imaginamos. Aleluia. A promessa do Senhor chegou naqueles homens e pegaram eles de uma tal maneira, aleluia, que eles saíram dali diferente. E o livro de Joel está se cumprindo, porque o próprio Deus diz através daquele profeta que chegaria um dia que o Espírito do Senhor derramaria sobre toda a carne. Também ele diz, aleluia, que filhos e filhas profetizarão. O que quer dizer filhos e filhas? Gerações irão profetizar no nome de Jesus. Lá também está dizendo que os velhos teriam sonhos, aleluia, revelação de sonho para os idosos. Mas Deus também falou que os jovens teriam visões. E um dos primeiros sinais que teve lá dentro do templo foi visão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que eles viram como se fosse uma língua de fogo que tomou a boca de cada um. Isso é visão espiritual. O Espírito de Deus, ele veio para trazer o que? A conexão com o céu. E o derramado Espírito através da nossa vida vai alcançar as nações e outras pessoas que ainda não têm Jesus. Você está de pé por causa do Espírito Santo de Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Deus, sem o Espírito dele, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Jovens terão visões. Aonde estão as visões espirituais? Precisamos nos entregar mais na presença de Deus. E aqueles homens foram cheios. E era por volta de 9 horas. E ali tinha pessoas de outras nações. Mas eles se comunicavam na língua, aleluia, hebraica e aramaico que estava ali naquela região. Interessante que o derramado do Espírito mostrou que Deus iria unir pessoas de outras nações para formar o reino do Pai, o reino de Deus. Por isso que aquela palavra, ela se cumpre aqui e nós começamos a compreender. Quando Jesus, ele diz que o Pai manda o servo buscar as pessoas para o casamento do filho, para as bodas, lembra? Que pessoas não quiseram ir. E depois eles mandaram buscar os mancos, coxos. Ali a Bíblia está falando dos gentios que Deus, aleluia, iria buscar para as bodas. Quando aquelas nações ali estavam, Deus mostrou, aleluia, que não ficaria somente entre os judeus o Espírito Santo, mas ficaria entre os brasileiros. Lembrando que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, aleluia, mas a Bíblia já falava do Brasil, porque toda vez que fala confins da terra, é todo o canto da terra, do planeta Terra. Antes de nós nascermos, já falava essa promessa que o Espírito de Deus viria, e ele veio e ele está na terra sobre nós. Algumas pessoas, infelizmente, eles dizem dessa forma, por compreender que a descida do Espírito Santo foi somente naquele dia, e realmente aquele dia marcou o dia de Pentecoste, mas também teve em outros locais, aleluia, o derramar do Espírito Santo de Deus. Toda vez que o homem acredita que ele tem um domínio de alguma coisa, aleluia, aqueles homens que ali estavam, talvez eles acreditavam, o derramado do Espírito foi sobre nós, então nós somos os primeiros, mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então lá em Samaria também teve derramado o Espírito Santo, aleluia. O evangelista estava lá pregando a palavra de Deus. Quem lembra? Felipe. E aqueles homens, através dos sinais que estavam em Filipe, pessoas acreditavam, batizavam nas águas, mas faltava o que? O Espírito. Quem tem autoridade para liberar o Espírito Santo de Deus na vida de alguém? Os apóstolos. E a Bíblia diz que foi informado aos apóstolos:
Desce em Samaria, porque o Espírito Santo também está fazendo obra lá, querido. Deus está mostrando para mim e para você, aonde tem sinceridade, tem missionário, tem servo, o Espírito de Deus vai acompanhando, aleluia. Aonde tem alguém cheio do Espírito do Senhor, é transbordado para curar coração. Cadê os crentes que vai curar a nação brasileira? Aleluia. Essa cura que eu estou dizendo é a cura da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, é terapia? Não, cada um no seu setor. Eu estou falando a cura da alma, o Espírito Santo ministrando em alguém, e aquele alguém que adquiriu traumas na sua vida, seja na infância, na adolescência, aleluia, na juventude. O Espírito Santo vem, aleluia, para quebrar toda maldição e trazer esperança no seu e no meu coração. Maravilha de Deus, aquele vento impetuoso, aquele som que estava lá dentro. Aleluia, eu sinto aquele som entoando até hoje, porque a eternidade ela vem sobre nós quando o Espírito Santo testifica. Nós precisamos sentir aquilo que Deus tem para nós no futuro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim a Bíblia diz que teve confusão, porque todo mundo foi se ajuntando, e do lado de fora do templo também tinha pessoas se ajuntando. Tem pessoas de todo tipo na terra, sim ou não? Aleluia. Apareceram alguns curiosos, mas também apareceram alguns criticadores, dizendo que aqueles homens estavam embriagados, e dizendo, aleluia, que eles tinham bebido muito vinho, por isso que eles estavam daquele jeito. Mas na verdade eles estavam embriagados com o Espírito Santo. Conselho e orientação de Paulo. Paulo diz: afasta de vinhos e seja embriagado do Espírito de Deus. Aqueles homens estavam cheios, por isso que eles estavam com um comportamento diferente. Mas o cheio, pastor, o que é aberração? Não é isso, irmãos, aleluia. Existe alguns irmãos ou outro que Deus usa em mistério, não é todo mundo. Aleluia, tem algumas coisas que são imitações, são excesso. Por isso que na internet nós somos alvos dos pentecostais de crítica. Mas não dá para ferir, aleluia. Como é que nós vamos fazer? Quem sabe discernir se é o Espírito ou não, aleluia? A não ser o pastor, o anjo da igreja. Porque o Senhor Deus sabe todas as coisas. Apóstolo Pedro nos orientou, aleluia. A Bíblia diz para a gente crer. O que ele falou? Aquilo que é de Deus você retém, aquilo que não é do Senhor você lança fora. Mas você não precisa arrumar problema, questionamento ou confusão. Confusão é para ímpio, aleluia. Confusão é para aquele que não crê em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então na terra tem lugar para pentecostal, não pentecostal, tem lugar para tradicional, tem lugar para todo mundo servir a Deus. Aleluia. A evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo, aleluia, uma das evidências dele ser cheio do Espírito Santo é muito pequeno percentual, aleluia, é os mistérios que Deus usa. Mas o que mais vai testificar que ele é cheio são os frutos do Espírito. Aleluia. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz, irmãos, que o fruto do Espírito Santo de Deus, ele flui na pessoa. Aleluia. O fruto que dá na árvore, você pega dentro do tronco ou no galho? É do lado externo. O que Deus está falando para mim e para você, aleluia, os frutos é do lado externo, aleluia, mas é de dentro para fora. Aquele fruto veio nutrido das coisas que estava dentro. Louvado seja o nome do Senhor. É a nova forma de viver que Deus está dizendo, aleluia. Se eu tiver a consciência e aprender, como Paulo diz, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, com um novo entendimento para compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu vou ser alguém cheio de frutos do Espírito. Pastor, quais são? Aleluia, mansidão, benignidade, longanimidade e tanta coisa que só Deus tem. Deus tem paciência demais com a gente. Aleluia. Essa graça é tão poderosa que Deus derramou o amor dele em nossos corações. Por isso que estamos aqui falando no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém fala em Jesus se não for pelo Espírito. O Espírito de Deus que nos move, louvado seja o nome do Senhor. Pedro levantou a voz e diz: nós não estamos embriagados, isso aqui não é bebida alcoólica, isso aqui é coisa do Espírito Santo de Deus. Pois aqueles homens não tinham visto, ninguém tinha visto aquilo, era um sinal diferente, ninguém estava entendendo nada, mas alguém levantou a voz para dizer: não é isso. E a Bíblia diz que ele sai, ele começa a pregar a palavra de Deus, e a conversão são em massa.
Eu fico vendo a difusão do Espírito sobre a vida dos apóstolos. Aleluia. Eu sei que o tempo hoje é diferente, estamos no século 21. Naquele século lá, né, o primórdio, lá na igreja primitiva, melhor dizendo. É lógico, aleluia, que nós não tínhamos a ciência avançada como hoje e nem a tecnologia. Mas a fé, ela continua sendo a mesma. E a profundidade de Deus também é a mesma. E a Bíblia diz: quem vai entender a profundidade do Espírito, a não ser aqueles que são espirituais? Porque a Bíblia diz que tanto os naturais quanto os carnais não conseguem compreender. Quando eu falo carnal, não é julgando, mas a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, ele é carnal. Para se tornar espiritual, ele precisa passar pelo processo. Todo aquele que passa pelo processo, ele vai se despir do velho homem, e Deus vai revestir ele de uma nova criatura. Aí ele passa a ser uma nova pessoa na presença de Deus, e o passado dele não acusa ele mais. Aleluia. Se alguém for pescar o passado dessa pessoa, a Bíblia também diz que Deus lança no mar de esquecimento. Mas para que possa ficar lá dentro no mar de esquecimento, tem que haver arrependimento profundo e genuíno. E quem nos ajuda a nos arrepender? Nós mesmos não conseguimos, é o Espírito Santo. Aleluia. Você percebe que Deus faz todas as coisas em nós, é só a gente abrir o coração? O homem nenhum nessa terra consegue se arrepender, porque não compreende as coisas do Espírito. Só compreende as coisas do Espírito, dos espirituais, aquele que Deus quer levar lá. E todo aquele que Deus leva lá, aleluia, ele tem um espinho na carne. Todo aquele que tem alta autoridade, ele tem alguma coisa que Deus abate. Pastor, por que Deus faz isso? Aleluia, para que ele não se vangloria. Não porque Deus é ruim, porque Deus tem misericórdia da alma dele. Porque o homem não tem controle das suas atitudes. O homem, ele é orgulhoso por si só. A Bíblia diz que Deus não fez o homem assim, mas a natureza foi sujeito, aleluia, ao adversário. Ele tornou nós todos vaidosos. Isso está impregnado na nossa carne, no nosso velho homem. Em vez de quando o velho homem ele quer ressurgir. E toda vez que o velho homem tenta ressurgir, é sinal que você precisa se quebrantar mais. E toda vez, aleluias, que eu estou quebrantando, mas algo está lutando contra mim, aleluia, é porque o Espírito Santo está te chamando para viver novas coisas. E novidade de vida, aleluia. Aonde aqueles homens colocavam o pé, a Bíblia diz que havia novidade de vida. E a pregação deles era que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e, aleluia, trouxe a salvação. A pregação ela não se estende muito, tudo fala de Cristo, desde Gênesis e Apocalipse. Percebemos que o Filho de Deus é a evidência da vontade de Deus na terra. Todo aquele que tem o Espírito Santo está selado, aleluia, mas precisa ter Cristo. E Cristo é a forma de viver aqui na terra. Pois todo aquele que quiser me seguir, aleluia, negue-se a si mesmo, aleluia. A Bíblia que está dizendo, a porta é estreita. Essa porta é tão estreita, apertada, aleluia, você não vai brigar comigo e nem vai me bater, aleluia, porque essa porta não foi eu que fiz. E essa porta ela é invisível, mas é a porta mais poderosa que poderia ter. A Bíblia diz que lá, aleluia, em Jerusalém, aqueles homens colocaram um coxo lá e João e Pedro subiam, não era? Na porta formosa, a porta da graça nem se compara. Só que ela é estreita porque Cristo passou por ela. E as pisaduras dele, aleluia, o sangue dele é para nós seguirmos. Louvado seja o nome do Senhor. Seja para reis ou servos. Continuando aqui a promessa no livro de Joel, perdão. Os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens terão visões. E a Bíblia também que servos e servas também iriam servir a Deus. Pastor, o que Deus está querendo dizer? Porque naquele tempo havia escravidão ainda, havia pessoas que eram escravas, mas o Espírito Santo também ia batizar alguém que era escravo. Aleluia. Por isso que Paulo orienta, diz assim: escravo, obedeça ao seu Senhor, trabalha para ele como se estivesse trabalhando para Deus. Aí Paulo também exorta o dono da vinha, né? Aquele que é dono do escravo. Aleluia. Paga bem para ele e não maltrate os seus servos. Tem lugar para todo mundo na presença de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele não tem muito critério, a não ser que você abra o coração, porque Deus não vai invadir a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que o Espírito Santo desceu dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles estavam concordados por um propósito de oração. O aleluia. O Espírito do Senhor não desceu em todo Israel, desceu no templo. Aleluia. Desce aonde tem o endereço da bênção. Ramai, Xagare, como está acabando, segura aí, me atura mais um pouco. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando aquele Espírito, o Espírito da verdade, esse mesmo que te traz boas novas, aleluia, está cansado de lutar com as suas próprias mãos, aleluia, você é parecido comigo, somos iguais, aleluia, eu cansei de lutar só com as minhas próprias mãos. Há 12 anos atrás eu percebi que havia outra força maior e espiritual. Além de Deus guerrear as minhas guerras, me ajudar na caminhada, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, ainda vai me levar para o céu. Não existe nada melhor do que aceitar Cristo e viver plenamente Cristo. Parece um peso, parece uma loucura, mas não é. Na hora que você entra, você sente a leveza. Quando o Espírito de Deus sopra dentro de nós, aleluia, percebemos que somos igual uma criança. Começamos a chorar sem ter vontade de chorar, mas é Deus limpando. E a Bíblia diz que lá no céu enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Quem está chorando? Quem chora? Eu não sei o sofrimento que você está passando, mas há uma solução. E essa solução eu encontrei, muitos encontraram, mas a porta é apertada e você vai encontrar ela, aleluia. Ela é apertada, mas é graça. Ela é apertada, mas é favor imerecido. É apertado, mas ninguém podia. Não se compra, se entrega. Aleluia, você foi comprado por um bom preço, preço de sangue. Aleluia. Preço de sangue de um inocente. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Cada pregador aqui na terra, ele pode se esforçar para pregar. Está percebendo aí? O Espírito do Senhor está me usando. Eu não sei qual é o nível que Ele está me usando, aleluia. Mas nós ainda não conseguimos apresentar Jesus de fato para você. Porque Cristo é muito maior do que isso que você está vendo. Ele é muito grande, porque a Bíblia diz para mim e para você, aleluia, que não tem como medir Deus. Imensurável, insondável são as mentes de Deus. Aleluia. Pastor, como é que eu vou compreender Deus? Na lógica humana não tem jeito. Na razão e dentro do nosso intelecto não tem como. Mas é na profundidade da nossa alma. Porque a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E as que não são, as coisas que estão estragadas. Aleluia, aquilo que não serve para a humanidade. Jesus está chamando para fazer parte do exército dele. Aleluia, esse exército precisa ter um coração. Aleluia. Sabe, louvado seja o nome do Senhor. O exército da terra exige e tem que exigir mesmo uma preparação física. Tem que ter muita força física, técnica, psicológico, emocional. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, e o exército de Cristo precisa ter um coração na profundeza de Deus. Aleluia. Quando Deus chama alguém, aleluia, Ele vai capacitar você. E você vai ser cheio do Espírito e dos dons espirituais. E os dons espirituais, 1 Coríntios, Paulo ensina para nós, é para edificação da igreja. E aquele que é o menor serve a todo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu e os obreiros, nós tínhamos que estar 24 horas dentro dessa igreja, para a gente tentar no mínimo ser o menor, porque o menor vai ser o maior no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chama alguém é para nós servirmos as pessoas. Tem pessoas aqui, aleluia, que vai aceitar Cristo em algum momento, mas você tem que estar com o coração aberto, com os braços abertos para recebê-lo. Assim como você foi recebido um dia, alguém vai precisar que a sua mão seja estendida. Jesus está com a mão estendida para você e você vai ajudar alguém, aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem frutos de arrependimento. A Bíblia diz que são frutos de justiça, a justiça de Deus. A nossa justiça não nos salva, aleluia. Nós sabemos que no paganismo normal, porque são homens naturais, aleluia, aquela pessoa morreu, era uma pessoa tão boa, mexia com ninguém, aleluia, não é salva assim não, aleluia. Pode ser a péssima pessoa aqui na terra, se ele aceitar Cristo, aleluia, naquele momento, aleluia, ele tem acesso à graça. Pastor, mas isso não é justo. A porta é de Deus. Aleluia. Você que já aceitou Jesus, a Bíblia diz antes não tivesse conhecido. Você que já aceitou Jesus, não tem como você ser igual aleluia, o ladrão na cruz, não. Tira isso da sua cabeça. Você já está selado e você tem que estar aqui na presença. Aleluia, mas alguns aí vai ser como o ladrão na cruz.
vão alcançar a salvação no último. Por isso que você não pode desistir da sua família. Às vezes sua família não vem para a igreja. Às vezes o pessoal ainda não tem condições de vir para a igreja, acha muito careta, como eu achava antigamente. Aleluia. Mas você vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Tem a salvação com a presença da pessoa dentro da igreja, tem a salvação com ela nunca ter pesado aqui, mas você precisa ter fé. Amém até aí? Isso é graça. Isso não é eu não, é Jesus. É o amor dele e o coração deles, aleluia, valente, que explodiu de amor na cruz do Calvário. Isso é Deus que faz, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, está acabando, segura aí. Então o livro de Joel cumpriu naquele dia e o Espírito do Senhor foi derramado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ainda não tinha testificação do que era. Mas eu me sentia diferente e sempre eu estava em oração e chorando. Foi quando eu abri a Bíblia, porque eu fiquei em dúvida se eu tinha o Espírito ou não. Eu abri no livro de João, capítulo 15. E um dos versículos dizia: eis que está limpo pelas palavras que você está falando. Aleluia. Uma da testificação de alguém ser cheio do Espírito Santo é quando ele fala só de Deus, só de Deus, só de Deus, só de Deus. Aleluia. Ninguém aguenta mais, ele só fala de Jesus, porque ele tem Jesus no coração. Aleluia. Pastor, tem lugar para tudo. Tem que respeitar as religiões, estão respeitadas. Aleluia. Mas não é todas falam em Jesus. Mas nós vamos apresentar um Jesus que é vivo. Esse sim enviou o Espírito Santo. Aleluia. Não é que a religião X é melhor do que a outra. Jesus ele não pegou a carteirinha com os fariseus. Ele não foi religioso. Aleluia. Jesus com 12 anos ele crescia diante dos homens, estatura e diante de Deus. Porque de acordo com a história, mas eu não consigo provar totalmente aqui na Bíblia, quando um menino que era muito, aleluia, muito esperto e gostava de ler muito na escola, eles passavam por um teste quando eles tinham 12 anos. Porque ali eles começavam a observar se aquele menino tinha aptidão para ser rabi, para ser mestre. Por isso que Jesus ele foi interrogado, ele estava lá aos 12 anos. E aqueles homens tentaram pegar Jesus e admiraram de tudo aquilo que saiu da boca dele, porque ele falava da parte do Pai. Então Jesus ele foi cumprindo, aleluia. Assim como eu e você estudamos na escola, completamos o primeiro grau, o segundo grau, assim Jesus lá no tempo dele cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir. E só podia ser profeta ou ensinar, aleluia, a partir dos 30 anos. Por isso que o ministério de Jesus começa com 30 anos. E na frente dele vem o primo dele, João Batista. E depois de João Batista ele vem, aleluia, pregando, e ele fica 3 anos. E mais alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. Mas o ministério de Jesus aqui na terra foi rápido. Mas o ensinamento dele é para toda a eternidade. E o mais interessante, por isso que ele é o número 1, aleluia. Ele é o primeiro, não tem como ser igual a Cristo, aleluia. Ele é tão humilde que fez tanto milagre, tanto poder, deu salvação. E ele diz: se crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Quem que faz isso? É só quem é do céu, querido, aleluia. E aquele que subiu ao céu, nada mais aquele que era do céu. Ele sempre pertenceu ao céu, aonde eu e você iremos, para a glória de Deus. Aleluia. Ele tem conhecimento de causa, sim ou não? Todas as vezes que ele exortava, ele ensinava, dentro do ensinamento dele para com os discípulos, ele dizia: eu vim do meu pai e aprendi com meu pai, testifico dele. Ele está falando de Deus, irmãos. O Filho de Deus só vai para o céu, só tem alguma coisa aquele que tem um filho, aleluia. Por isso que Jesus ele andou com 12 homens, 12 homens, e ele não estabeleceu uma religião. É interessante, eu sei um pouco complicado você entender isso, mas ele andou com 12 homens, fora de tudo aquilo que havia ali. Tinha os radicais, fariseus, seduceus, tinha todo tipo de tribo, todo tipo de coisa. Jesus escolheu pessoas diferentes do meio da sociedade, mas para unir corações, para um propósito. Porque Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é daqui. E nós sabemos que o reino de Deus é eterno, aleluia.
Por isso que Deus profetizou que da casa de Davi não faltaria rei no trono. Por isso que ele veio da tribo de Judá, aleluia. Leão da tribo de Judá também é Cristo. E ele reinou e reina para todo sempre. Você tem um Senhor poderoso. A igreja tem um Senhor tremendo, aleluia. Então luta com as suas armas. Luta com as armas espirituais, com a palavra de Deus. Fechamos aqui. Mateus capítulo 4, aleluia. Teve 4 rounds no deserto. Quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva ao deserto para ele ser tentado. Ele teve 4 rounds, ele venceu os 4. Tudo com a palavra. Tudo com a palavra. E o inimigo tentando usar tudo aquilo que a carne deseja. Está com fome, ora para que essas pedras se transformem em pão, não é isso? Mostrou o reino de toda a terra. Queria que Jesus tentasse a Deus. Queria que Jesus se prostrasse diante dele. Jesus tinha palavra. Todo aquele que tem palavra tem o Espírito Santo, ele vence o maligno. O maligno, ele não quer somente que você fique no mundo, ele quer a sua alma para todo sempre. E todo aquele que se acha livre, aleluia, ele é escravo de alguma coisa. A Bíblia diz que não tem como servir a 2 senhores. E essa Bíblia, ela testifica dentro do nosso coração. Quando eu não sirvo a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, automaticamente eu sirvo alguma coisa que é invisível, eu não sei. Por isso que ele é libertino. E a Bíblia diz que ele é homicida. Jesus falou que ele é homicida desde o início. Foi ele que entrou no coração de Caim e encheu de inveja e ciúme, para que ele matasse Abel. E a Bíblia também diz, Jesus falando que ele é o pai da mentira. Então foi ele que gerou a mentira. A mentira foi gerada dentro de Satanás. E ele estava no céu quando foi encontrada iniquidade nele. Deus dá o livre-arbítrio para todos, toda criatura que ele fez. E 1/3 dos anjos desceram. E são esses que saem a enganar as nações. Mas quem tem a palavra, quem tem o Espírito Santo, não fica enganado. Pastor, ficar dentro da igreja é careta. Careta nada, isso aqui é melhor do que parque de diversão. Aleluia. Pastor, é careta demais, isso aqui é tremendo. Essa palavra é tremenda, aleluia. Se você sentir essa paz no meio de tribulações, porque nós trabalhamos, fazemos tanta coisa, ficamos cansados, e às vezes tentamos com as nossas forças, não conseguimos, os nossos planos são frustrados, mas quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos paz. Aí nós entendemos que Deus falou, buscar primeiro o quê? O teu reino e a tua justiça, e as demais coisas lhe será acrescentada. Aquele que é empreendedor, já tem empreendedorismo dentro dele, dom, Deus vai prosperar nessa área. Aquele que não tem, ele vai trabalhar ali, aleluia, e vai ter outros dons. Deus sabe distribuir para cada um, aleluia. Só uma coisa eu te digo, não perca a salvação por causa do talento. Aleluia. Você pode nascer com habilidade. Tem pessoa que já nasce para ser médico. Tem gente que já nasce para ser alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é talento, isso é dom que Deus dá, aleluia, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas talento e dom não salva. O que salva é a fé em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os crentes que tem o nome no livro da vida? Glória a Deus, que Deus te abençoe e a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Pastor Cirilo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Que vocês saiam daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus venha prover nas tuas vidas, né? Naquilo que vocês necessitam, seja na área material, na área sentimental, financeira, né? Na área familiar. Que o Espírito Santo venha completar vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Que vocês essa noite não venham sair daqui de mãos vazias, né? Que vocês venham sair daquilo que vocês vieram procurar essa noite, daquilo que vocês vieram colocar aqui na presença do altar de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar.
Deus amado, Deus querido, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, essa rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, de mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, Senhor, ter participado desse culto maravilhoso, Senhor, onde nós Te louvamos, Te adoramos, ó Pai, dizimamos na Tua casa, Senhor, ouvimos a Tua palavra, Pai, a Tua excelente palavra, Pai, a Tua palavra que nos fortalece, Pai, que nos ensina, Pai, a Tua palavra que nos dá direção, Senhor, a Tua palavra que nos renova, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, aleluias, que nos completa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos faz ter um coração mais contrido, Senhor, um coração disposto a perdoar, Pai, disposto a arrepender, disposto a amar o próximo como a nós mesmos, ó Pai, disposto a entender, ó Pai, que aquilo que nós não queremos para nós, ó Pai, nós também não devemos desejar para os nossos irmãos, ó Pai. Por isso, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha sempre, sempre sim, ó Pai, nos convencer, Pai, do certo, papai, que nós venhamos sim, ó Pai, abandonar, Pai, o nosso velho eu, Pai, que nós venhamos abandonar, Pai, as complacências da carne, ó Pai, e viver, meu Pai, as complacências do Teu Espírito Santo, Pai, as complacências celestial, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá, no que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo, a igreja diz... Glória a Deus, sempre, sempre. Vamos lá com a nossa mãozinha abençoada para a frente. Com o amor de Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe.